A paz do Senhor, queridos, sou o pastor André Luiz, bem-vindos ao canal Reação Pentecostal. Estamos de volta aqui ao meu gabinete, nosso estúdio, para dar sequência à nossa linha do tempo. Bem, eu convido você a mais uma vez a compreender que nós estamos tratando desse período que vai da criação até aqui a cruz de Cristo. E eu gostaria de, mais uma vez, chamar a sua atenção nesse estudo para o período da monarquia. Esse período da monarquia, ele teve Saul como o primeiro rei, depois Davi, o segundo rei, e Salomão, o terceiro rei. Aqui o reino estava unido. A partir de Salomão, o reino foi dividido. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, então, ficou com Israel, está aqui. E o reino do sul com Judá, conforme você pode observar. Nessa linha do tempo, você vai acompanhar essa divisão do reino, mas vai perceber, pelo estudo da palavra, que em 722 a.C., Israel foi levado cativo pelos assírios. Depois você vai acompanhar o reino do norte, Judá, que em 586 a.C. também foi levado cativo, que durou 70 anos, conforme profetizado por Jeremias. E a história aqui é muito interessante quando você observa os profetas que profetizaram para Israel nesse período do reino do norte, e aqui no reino do sul, os profetas que profetizaram aqui nesse período. Nós trataremos daqui a pouquinho sobre isto, mas eu chamo a atenção de vocês para a sequência da história, para a sequência desses fatos, porque você vê a presença dos assírios, você vê a presença da Babilônia. De repente o rei Nabucodonosor, que levou Judá cativo, teve um sonho, e nesse sonho, então, ele viu algo fantástico que o atormentou. E eu quero mostrar isso para vocês. O rei Nabucodonosor teve um sonho assustador, ele não conseguiu entender, mas ele teve um sonho onde ele via uma estátua cuja cabeça era de ouro, o peito, essa parte aqui, de prata, depois a cintura, que era de bronze, depois as suas pernas, que eram de ferro, e, por fim, essa parte final dos tornozelos, os seus pés, ferro misturado com barro. Bem, isso aqui o atormentou, até que veio então a revelação de Daniel, o profeta Daniel, mostrando para Nabucodonosor que a cabeça era ele mesmo, o Império Babilônico, e que a prata representava o Império Medo-Persa, ou seja, a Média e a Pérsia se apresentam aqui, que iria substituir o reino da Babilônia, ou seja, a cabeça seria substituída pela prata, o ouro sendo substituído pela prata. Ou seja, Daniel revelou a Nabucodonosor que ele perderia o reino para os medos e persas. Mas também apresentou que depois a Média e a Pérsia seria substituída por um outro governante, por um outro reino, que seria o reino da Grécia. E por fim, Roma apareceria no cenário porque venceria o Império Grego. Bem, mas a visão não parou aqui, a visão deu sequência, porque apareceu aqui abaixo dos tornozelos o ferro e o barro, que seria o governo que substituiria o Império Romano, e que a gente viu até nos dias de hoje o ferro misturado com barro. Ora, a gente viu nessa história um governo ditatorial e outro governo mais leve. Aqui começou a aparecer então sempre os conflitos mundiais, basicamente esse conflito
de governos mais autoritários e governos mais democráticos. Até nos dias de hoje, a gente vê essa divisão no mundo. Uma parte é um governo mais ditatorial e outra parte o governo mais democrático. Bem, mas vai chegar um momento onde haverá essa mistura, mas que chega aqui nos 10 dedos. Esses 10 dedos também é uma profecia mais adiante. Esses 10 dedos apontam para as nações, segundo o livro de Apocalipse, que serão comandadas por um governo único, que será o governo do Anticristo. Todos esses detalhes nós estaremos abordando com vocês em 2 momentos, quando estudarmos aqui o livro de Daniel e também o livro de Apocalipse. Mas é interessante você perceber que esses 10 dedos aqui apontam também lá para o futuro. Nessa mesma visão, Nabucodonosor viu uma pedra que se desprendia e que chocava-se aqui embaixo e destruía todos esses impérios. E essa pedra já representa o último governo, que será o governo de Jesus Cristo durante o milênio. Então ele virá essa grande pedra e destruirá esse governo final. Ok? Então eu espero que você nos acompanhe nos próximos vídeos, onde estaremos apresentando para vocês uma visão mais ampla sobre essas profecias que apontam desde a história do passado até o nosso futuro. Acompanhe conosco. Se você está gostando dos nossos vídeos, deixe lá seu like, ok? Mas se você quer fazer parte desse nosso movimento de reconstrução doutrinária, então se inscreva no nosso canal e faça parte desse grande movimento de reconstrução doutrinária. E você vai entender bem claramente o porquê disso, ok? Seja bem-vindo à Reação Pentecostal.